Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Fico muito feliz e contente por essa homenagem, por esse dia, né? Foi lembrado, porque eu vejo o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo. Não é por méritos, mas sim porque um dia o Senhor nos separou, nos enviou e nós obedecemos. E eu sou grato ao Senhor, e como eu digo, né? Cada criança apresentada aqui, cada pessoa que passa pelo batismo, eu vejo ali uma vida ao qual o Senhor quer usar. Uma vida ao qual o Senhor está restaurando. Então eu fico muito grato ao Senhor por essa noite, pela vida de vocês, que não tem medido esforços também para nos apoiar, para estar conosco, cada um da igreja. E como essa musiquinha, né? O coração sente, o coração, a hora que vê uma pessoa que não está vindo, uma pessoa que manda uma mensagem que fala, não vou mais por causa disso, por causa daquilo, nós conversamos, mas o coração de um pastor, de uma pastora, de um líder, dói. E eu sou muito grato à vida de cada um que está aqui nessa noite, que nesses dias, ao qual tantas coisas têm atraído a atenção do povo, ao qual tantas coisas têm atraído as pessoas, e feito com que elas percam o foco, e elas se desviem dos caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, e você pode ter certeza que eu tenho orado pela sua vida, tenho orado pela sua casa, pela sua família. Eu tenho orado por cada alma de Muzambinho, por cada um. Talvez você fale assim, pastor, mas tem muita gente que não vai na igreja, muitas pessoas de outras igrejas. Eu tenho orado por cada um, porque eu sei o que o Senhor tem para a cidade de Muzambinho, eu sei o que o Senhor tem para as vidas aqui de Muzambinho, eu sei as promessas. A hora que eu vejo as crianças muitas vezes correndo, talvez pessoas pensam assim, o pastor vai ficar bravo. Não, porque eu sei que o melhor lugar de estar é na casa do Senhor, aprendendo, sendo direcionado. Eu sei que o Senhor tem planos maravilhosos para essa cidade, para essas crianças, para os jovens, para os adultos, para cada um. Talvez tem pessoas que já esqueceram, esqueceram as promessas que um dia foram declaradas, que o Senhor já liberou no seu coração, mas eu creio que um dia ainda vai acender essa chama e vai viver algo novo da parte dos céus, porque o Senhor não esqueceu das promessas, o Senhor não esqueceu, amém? E eu amo ser pastor, não é pelo PR não, porque eu amo vidas, eu amo pessoas, não é pelo PR, a carteirada, não, porque eu gosto, eu amo pessoas, eu amo estar junto com pessoas. O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, o que eu puder compartilhar, eu vou fazer, amém? Nós entrando na mensagem, né? Estarmos hoje em 1 Samuel capítulo 2, eu quero que você abra a Bíblia nessa passagem, na oração de Ana, né? Alguns dizem oração, outros dizem o louvor de Ana. Então nessa noite, eu peço para você que está aqui, deixe o Senhor ministrar no seu coração. Talvez você chegou aqui tão aflito, o coração tão amargurado, ou o coração tão apertado. Eu quero te dizer que o Senhor, desde o momento ao qual você saiu da sua casa, o Senhor, Ele está sondando o seu coração. O Senhor está operando ao seu favor. Você não saiu da sua casa simplesmente eu vou lá. Não. O Senhor, Ele fala assim, eu estou cuidando e eu tenho um plano para você. Chega lá, você toma posse daquela mensagem, toma posse daquela frase, daquele versículo que eu quero operar na sua vida. Então você não saiu da sua casa por acaso, porque o Senhor tem algo para a sua vida nessa noite, amém?
temos que levar nosso coração ao Senhor. Muitas pessoas demoram tempo, muitas pessoas levam dias para entender isso, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, e sim também para orarmos, pedirmos algo, clamarmos ao Senhor, e Ele está ouvindo, mas nós temos que, o primeiro passo aqui é levar os nossos corações ao Senhor, porque Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele sabe de todos os nossos pedidos, Ele sabe de todos, Ele quer um coração que se achegue a Ele, amém? Então em 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: então Ana orou assim: meu coração exalta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra, Ele dará poder a seu rei, e exaltará a força do seu ungido. Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos nessa noite, Pai, que o Senhor me faça como um canal de bênção neste lugar, ó Pai, que eu possa transmitir a mensagem dos céus, ó Pai, para a vida de cada um, Pai. Toque o coração, Senhor, derrama da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia sobre este lugar, Deus. Que as pessoas que estão aqui possam ser transbordadas, ó Pai, pelo amor do Senhor, transbordadas pela sua presença, pela sua graça, pela sua misericórdia. Que não saiam daqui, ó Pai, como chegou, mas sabendo que há um Deus que zela por elas, que cuida, ó Pai, que está movendo os céus ao favor da vida deles, ó Pai. Nós clamamos nessa noite, Pai, que o Senhor venha nos encher com o seu Espírito Santo, ó Pai, e a partir dessa noite nós venhamos viver as bênçãos, as maravilhas do Senhor, ó Pai. Aleluia. Pode tomar seu assento dando glórias ao Senhor. Amém? Deus maravilhoso, né? Deus que tem planos, e planos de bênçãos, planos de bem para nossas vidas. Siga o Senhor, sua palavra, o Espírito Santo que o Senhor nos enviou. Siga o Senhor, sua palavra, o Espírito Santo que Ele nos enviou. Nós muitas vezes nos colocamos, nos posicionamos em viver algo
naquilo que nós queremos, naquilo que nós precisamos. Mas o Senhor, Ele já sabe, como eu disse no início, de tudo que nós necessitamos, de tudo que nós precisamos. E Ele quer que nós obedecemos em Sua palavra, no Seu Espírito, que Ele, o Senhor Jesus mesmo disse, que Ele nos enviaria, e Ele está aqui. Então o Senhor, Ele nos pede que nós venhamos estar na dependência dEle, com o nosso coração aquebrantado, um coração liberado em amar ao Senhor. Muitas vezes passamos os dias aflitos com tantas as coisas, mas lembramos do Senhor somente no almoço, na janta e na hora de dormir. Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós o seguimos Ele em todo o tempo, vivendo embaixo da Sua palavra, embaixo do seu direcionamento. Confiar no Senhor é o mesmo que não vemos uma luz no final do túnel, mesmo que nós não vemos uma luz, mas eu confio no Senhor. É tão difícil muitas vezes nós dizermos isso, os conflitos desses dias para nossas vidas. Muitas vezes uma situação num relacionamento, uma situação de doença, uma situação no trabalho, mas e você ora, você não vê nada, você não vê uma solução, você não vê uma saída, na parte financeira, aí você olha e fala, meu Deus, mas o Senhor, Ele pede que nós confiamos nele, mesmo que não estamos vendo uma luz, no final do túnel, mas Ele quer que nós confiamos nele. Eu ouvi algo essa semana, de um piloto que ele entrou com um avião no meio de uma tempestade, e ele perdeu todos os comandos do avião, parte de direcionamento, e ele entrou em contato com a torre, e o cara que estava na torre disse para ele assim, eu vou te dando as coordenadas e você vai fazendo, e nós vamos colocar esse avião no chão. E ele não enxergava nada, ele apenas foi ouvindo aquilo, e o cara direcionava ele, e ele foi fazendo certinho, da hora que ele viu, ele estava com o avião pousado no chão. Quando nós confiamos em homens, mesmo que nós sabemos falar assim, o que eu tenho pode ser um acidente, uma catástrofe muito grande, eu confio no homem cegamente, porque eu não tenho outro escape. O Senhor fala assim, eu sou o seu escape, eu quero que você confie em mim dessa forma. Então nessa noite eu quero falar para você, confie no Senhor. Eu não vejo uma luz, pastor, eu não vejo uma luz no final do túnel. Eu quero te dizer que essa luz é o Senhor, e ela está lá, ao seu lado, e Ele sabe a sua dificuldade, e Ele sabe o que você está enfrentando. Mas muitas vezes, mas por que então que nada acontece, pastor? É devido ao seu coração, é devido ao seu coração, é devido ao meu coração. O nosso coração muitas vezes é endurecido, o nosso coração está longe. Nós sabemos o que nós devemos fazer, amém? Sabemos o que nós devemos fazer? Sabemos, mas não fazemos. Clamamos da forma correta, buscamos, mas não nos entregamos, não confiamos. Há alguma coisa que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. O coração do homem é enganoso. Muitas vezes nós posicionamos por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós pensamos. Eu quero te dizer que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. O coração do homem é enganoso. O coração do homem maquina o mal. Eu passei por uma situação semana passada. Aquilo eu fui muito ministrado pelo Senhor.
Quando você se depara com uma situação, a primeira coisa que vem no seu coração, você é afrontado, você é perseguido, a primeira coisa que você faz é se prepara para a guerra. Você se prepara para a guerra. Você não se prepara para apaziguar. E nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida, que você se prepare para apaziguar a situação. Pare de se preparar para guerrear. Primeira coisa que vem no coração do homem é preparar para guerrear. No relacionamento, se a mulher fala algo, o homem já, peraí, eu vou dar o troco. Já começa a preparar. Você quer ver quando acontece algo na sua vida, de manhã, você fica o dia inteiro, e você fala assim, a hora que eu encontrar eu vou fazer isso e isso. Fica maquinando o que você vai fazer, se preparando para guerrear. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não. O Senhor nessa noite Ele fala para você, prepare-se para apaziguar. Porque o Senhor, o coração que o Senhor nos deu não é para guerrear, e sim para perdoar, para amar. Então prepare-se para apaziguar. Amém? Primeiro ponto para nós entrarmos na mensagem. Versículo 2 e 3. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Conseguimos entender a grandeza de Deus, mas muitas vezes na nossa fala, muitas vezes no nosso agir, não agimos conforme a grandeza do Senhor. Não agimos conforme o Senhor quer que nós agimos. Quando Ana fala assim que, no versículo 3, no versículo 2, que não há outro além de ti, ela entendia a grandeza de Deus e ela sabia do que ela necessitava, o que Ele era capaz de fazer, o que Ele fez. E quando ela fala que não há rocha alguma como o nosso Deus, um caráter imutável, com o posicionamento de Deus, que a promessa é imutável, a promessa não falha nunca, que Ele coloca uma rocha embaixo de nossos pés, um solo firme, reconhece a grandeza de Deus. E eu pergunto para você nesses dias, você tem conhecido a grandeza de Deus ao seu favor? Você tem presenciado a grandeza de Deus ao seu favor nesses dias? Mas sabe que muitas vezes o que nós esperamos da grandeza de Deus, algo extraordinário acontecendo. E na parte da manhã, a hora que você se levanta, e você vê o sol brilhando, e o Senhor te dá mais um dia para você poder recomeçar. Essa é a grandeza de Deus na sua vida. Ele te dando uma oportunidade, para mim, para você, para nós, nos convertermos dos maus caminhos, de nós podermos nos arrepender. É a grandeza de Deus. Será que nós conseguimos nos lançar nos braços do Senhor verdadeiramente, sem nós estarmos necessitando ou precisando de nada, por quem Ele é? Eu costumo dizer muito que quando nós chegamos na igreja, nós estamos aqui nós achamos, eu vou lá na igreja cultuar ao Senhor. Não, nós estamos aqui para entregar a Ele o nosso culto.
ao Senhor. Obrigado, Pai, por eu poder estar aqui. Obrigado, Senhor, por me dar esta oportunidade. Obrigado por eu alcançar alguém e falar do seu amor. Eu estava descendo agora mesmo de carro ali, encontrei uma pessoa que eu sempre prego, a gente sempre prega para ele, os meninos também pregam para ela, e ela vinha embriagada subindo. Eu falei, meu Pai, tente misericórdia dela. Mas quando você fala que Deus, para que Deus tenha misericórdia dela, você não está querendo nada em troca, apenas que Deus tenha misericórdia dela. E quando nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, é sem nada em troca. Senhor, eu estou aqui porque eu reconheço a sua grandeza, eu estou aqui porque eu conheço o Senhor verdadeiramente, eu estou aqui porque o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Então, quando nós lançamos no braço dele, quando nós chegamos na casa dos nossos pais, para aqueles que têm os seus pais, quando você abraça ele, quando você senta ali e fica conversando com ele, você não quer nada, você simplesmente está ali porque você o ama, você simplesmente está ali porque fala assim, nossa, como é bom estar na presença do meu pai, como que é bom estar na presença da minha mãe. Eu até comentando esses dias, aquela passagem, honrar pai e mãe, que o Senhor multiplica os seus dias na terra, e aquilo ficou no meu coração, e eu meditando naquilo, falei, mas e se meu pai, como na situação minha, meu pai faz tantas coisas que não agrada o Senhor, e eu vou aplaudir isso, se uma pessoa vir falar para mim, não, eu não posso. Aí o Senhor pegou e falou assim para mim, honrar seu pai e sua mãe, é como que o seu nome chega nos ouvidos deles. Nossa, mas a Letícia é uma filha abençoada, chega isso no ouvido dele, a pessoa fala assim, nossa, a Letícia, eu vi, o Senhor alcançou a vida dela, o que ela tem vivido da parte dos céus, glória a Deus, ela está honrando a vida do pai dela. Aí a pessoa chega e fala assim, nossa, que menina educada, está honrando o pai dela, com aquilo, testemunho que ela dá lá fora, não é aplaudir, muitas vezes, situações lá fora. Então isso é se lançar nos braços do pai, sem querer nada em troca, um coração puro, o Senhor pede. Será que conseguimos entender que o Senhor é imutável, nas promessas, nos planos dele para com as nossas vidas, e ele está de braços abertos? Esses dias foi ministrada uma mensagem aqui sobre o filho pródigo, pegou a sua herança, foi, gastou, estava lá, tratando dos porcos, e disse assim que, na casa dele tinha comida melhor, e o pai estava onde? Esperando ele com braços abertos. Oh pastor, mas por que o pai não foi buscar? Porque ele sabia o caminho, o pai estava o esperando, ele é imutável, você sabe o caminho, filho, você sabe aonde se encontrar o Senhor na palavra dele, ele está falando com você todos os dias, ele fala assim, eu estou aqui, filho. Talvez você está passando uma luta, e ele fala assim, aqui eu estou aqui, eu quero te ajudar, mas você com o coração endurecido, fala assim, não, eu não vou, não, eu consigo fazer isso, eu consigo, mas você está passando aquela luta, você está sofrendo, e o Senhor fala, eu quero te ajudar, o caminho não é esse, o caminho não é esse, mas você continua perseverando no que você acha, eu continuo perseverando nas minhas opiniões, me armando cada vez mais, ao invés de estar preparando para apaziguar. Mas o Senhor, ele continua imutável, ele não vai mudar a palavra dele para massagear o meu ego,
para massagear o seu ego. Ele não vai mudar quem ele é para passar a mão, para encobertar pecado. Não vai. Ele é imutável. Malaquias 3:6, projeta para mim, tem alguém lá em cima? Malaquias 3:6. O Senhor, Ele não vai mudar quem Ele é, simplesmente para nos agradar. Quando nós não queremos caminhar com Ele, quando nós estamos longe. Malaquias 3:6, a palavra do Senhor diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Quem se afastou? Os filhos de Jacó. E eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Nós nos afastamos dos princípios do Senhor. Nós deixamos o Senhor de lado como o filho pródigo. Então, se lance nos braços do Senhor. Ele é imutável, Ele não vai mudar para nos agradar, para nos massagear. Nós conseguimos muitas vezes entender a grandeza do Senhor, conseguimos lançar nos seus braços, entendemos que Ele é imutável, mas muitas vezes endurecemos o nosso coração e queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. E o Senhor diz: não, eu quero que você aquebrante o seu coração e se achegue até mim. Amém? Quando mudamos o nosso coração, um coração como o Senhor quer, entendemos todas essas coisas e não temos problema para poder estarmos na presença dEle, entender que Ele não vai mudar para nos agradar. Segundo ponto, um coração no Senhor entende que o Senhor está no controle de tudo. Um coração no Senhor entende que o Senhor está no controle de tudo. Versículo 6. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e Ele de lá resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Então, um coração no Senhor entende que o Senhor está no controle de tudo. Será que nós conseguimos entender nesses dias que o Senhor está no controle de tudo? Será que conseguimos entender? Será que conseguimos nos arrepender? Será que conseguimos perdoar? Mas se o Senhor está no controle de tudo, então eu tenho que agir conforme a vontade dEle. Se eu chego na pastora, eu digo assim, ó, a partir de hoje, você vai direcionar tudo. Mas tudo, irmãos, é tudo. Será que eu estou disposto mesmo a viver conforme ela me direcionar? Ou vai chegar em algumas partes, eu vou falar assim, não, agora eu coloco as minhas mãos. Sabe o que eu vejo? Eu já vi muitas pessoas falando assim, mas quem me justifica é Deus. Aí de repente corre para o Facebook. E aí? Ah, não, mas quem me justifica é Deus. Vai para o Instagram e... Mas quem justifica não é Deus? Então por que você está lá brigando? Você está lá arrumando contenda? Você está se armando, como eu disse? Mas não é o Senhor que te justifica. Um coração no Senhor não tem problema de entender que Ele está no controle de tudo, que Ele vai mudar essa situação, que Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar, Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai restaurar, Ele vai mudar diagnóstico, Ele vai libertar. O coração que está no Senhor, ele entende isso. Quantos testemunhos, o Leandro, ele sempre entrega um testemunho de uma situação ao qual ele passou, que nas últimas dias, a mãe dele se entregou ao Senhor.
É entender que Deus está no controle de tudo. É fácil? Não é fácil, irmãos. Mas nós temos que estar com o coração, falar assim, eu entendo, Senhor. O coração aquebrantado, o coração no Senhor, ele entende isso, que o Senhor está no controle de tudo. Quantas vezes falamos que Deus está no controle, mas não esperamos? Não esperamos. Ansiosos, não dormimos à noite. Nos envolvemos em relacionamentos que não tem parte com o Senhor, agarramos um jugo desigual. Por quê? Porque acreditamos que o Senhor está no controle, mas a hora de esperarmos, nós não esperamos. Mas como que Deus está no controle de todas as coisas? Pela parte dele, sim, mas e pela nossa parte? Não confiamos. Pastor, tem uma situação que passa sempre. Às vezes, a pessoa vem e se aconselha, e de repente faz tudo ao contrário que se aconselhou, que ouviu. Geralmente eu pergunto assim, você quer um conselho ou você quer uma opinião? Porque o conselho, quando você dá um conselho, você quer que a pessoa fale assim, não, eu vou obedecer, eu vou seguir conforme foi aconselhado. Agora a opinião não, né? Opinião, é só opinião só. Então eu pergunto, você quer um conselho ou você quer uma opinião? Mas se nós confiamos no Senhor, se Ele está no controle, então nós não temos problemas em confiar no Senhor. Não temos problemas em voltar atrás quando confiamos. Pedro, quando Jesus foi crucificado, depois ele voltou a pescar. Mas era o plano para Pedro voltar a se tornar pescador? Não era. Mas ele voltou. Ele foi condenado por voltar a pescar? O Senhor foi lá, preparou, falou, vem cá. Você não é para ser pescador. É para você pregar para multidões. 4.000, 5.000 homens. É isso que o Senhor. Ele não volta atrás, quando nós entendemos. E quando nós somos corrigidos, quando nós somos direcionados, não temos problema, falar, opa, peraí, eu vou tomar a rota que o Senhor quer que eu tome. Então o coração no Senhor entende que o Senhor está no controle de tudo. Não acelera o processo. Não deixa de seguir ao Senhor, isso aqui eu vou fazer do meu jeito, eu vou pular essa etapa. Não dá certo. Vai ficar deformado o projeto. Vai ficar deformado o projeto. Você vai construir uma casa, e você prepara uma coluna, o Rogério lá mexe com construção civil, você prepara a coluna, não vou encher ela agora não, vou fazer a laje, depois eu encho. Vai ficar bom, Rogério? Não vai ficar bom. Você tem que encher, preparar o projeto, depois colocar a laje. Você não vai pular etapas. Quando você entende que o Senhor está no controle, você confia mesmo. Projeta para mim aí, fazendo um favor. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, nós vamos ler até o 6. Será que aqui tem pessoas que estão dispostas a confiar no Senhor, como Elias confiou no Senhor? 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, nós vamos ler até o 6. Será que aqui tem pessoas que estão dispostas a obedecer e confiar no Senhor, como Elias confiou? Então a palavra do Senhor, a palavra de quem? Veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Queribe, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustente você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão.
os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água do ribeiro. O contexto daqui, irmãos, ali o povo estava passando por uma fome, um tempo seco ali, porque Elias tinha decretado algo, e o Senhor falou para ele, vá, ele obedeceu. Será que nesses dias nós conseguimos confiar e acreditar no Senhor desta forma? Que o Senhor nos pedir algo, o Senhor nos direcionar, nós faríamos? A palavra do Senhor fala para que nós largamos o pecado, que nós venha deixar o pecado, que nós venhamos largar os maus caminhos, que nós venhamos viver na presença do Senhor, que nós venhamos viver uma nova vida no Senhor. Mas, muitas vezes, queremos fazer com a nossa mão. Isso é sinal que nosso coração não entendeu que o Senhor está no controle de tudo. Eu costumo dizer sempre, na minha conversão, não nasci num berço evangélico, e na minha conversão eu passei por 8 anos, não deixando Deus no controle da situação. 8 anos, irmãos, como cristão, meio deixava Deus no controle e meio não. E eu vou falar para você, foi um tempo que eu mais sofri na minha vida, foi o tempo que eu mais passei lutas, mais guerras e batalhas, porque enquanto parte eu dependia do Senhor, parte eu relutava. Sabe aquele lugarzinho que você fala assim, não, esse pecado eu não quero deixar, o Senhor pode mexer em todas as áreas da minha vida, mas nesse lugar não. Eu vivia desse jeito, porque eu não entendia, o meu coração não entendia que o Senhor estava no controle de tudo, mas não porque o Senhor não queria, porque eu não queria deixar, não é? O filho estava tratando de porcos com vontade ali, sabia que na casa dele tinha comida melhor, mas por que ele não voltava? Era por causa dele. O filho pródigo, ele não voltava por causa dele. Então, muitas vezes, não deixamos o Senhor estar no controle da nossa vida, de tudo, por causa de nós mesmos, não por causa do Senhor. Então deixe nessa noite, deixe o Senhor coordenar, deixe o Senhor te direcionar, viva o sobrenatural. Eu sempre digo aqui, até 2017, eu nunca tinha ouvido falar de Guaxupé. Muzambinho eu ouvia falar pela televisão, pelo Milton Neves, mas Guaxupé eu nunca tinha ouvido falar. Mas um dia que o Senhor me chamou para a obra dele, eu obedeci, e de repente eu vi as coisas acontecendo, e de repente em 2017 eu estava morando em Guaxupé, e de repente eu fui introduzido no meu ministério de novo, o qual algo que eu não queria mais, de repente eu fui colocado, e de repente o Senhor me levanta a minha casa e me envia para Muzambinho. Mas é por causa que eu queria? Não, é porque o Senhor, era o plano dele, era o controle dele. Mas aí nesse meio desse caminho eu poderia falar sim, ou tanto poderia falar não. Quantas vezes nós falamos não para o Senhor? Quantas vezes? Então que você entenda nessa noite, que você saia daqui com o coração que entende que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas por que, pastor, o senhor está tanto falando de coração? É por causa do coração, que nem eu citei, que Jeremias fala que o coração do homem é enganoso, e muitas vezes vai fazer proposta, vai nos colocar algo para que nós não venhamos fazer. Muitas vezes nós venhamos ser direcionados por Deus. Cuidado com o nosso coração. Mateus 15:19, o coração do homem maquina o mal. Por que eu disse para você no início? Quando nós somos afrontados, quando nós
recebemos uma afronta, uma palavra que não nos agrada, o que nós fazemos? Começamos a preparar para a guerra, ao invés de apaziguar, porque o coração começa a maquinar um tanto de coisas. Mas fulano falou isso, mas falou aquilo, e começa a maquinar o mal. Amém? Terceiro ponto, por mais que o coração esteja machucado, o Senhor não tem problema para restaurar, pois tudo Ele criou e tudo é dele. Irmãos, eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual que é as lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia, eu não sei aonde você tem que se posicionar, aonde você tem que voltar para o braço do Pai, não sei aonde você errou, aonde você tem tentado se organizar, mas Ele não tem problema de restaurar um coração machucado. Pare de se preparar para a guerra, comece a projetar para acalmar, para mudar essa situação. Então o Senhor não tem problemas para restaurar um coração machucado, pois Ele criou tudo, tudo é dele, tudo é dele. Quando o Senhor entrou no seu coração, é proclamado os decretos do Senhor, é proclamado os decretos do Senhor. Então nessa noite, talvez você fale assim, tem partes ainda que eu cuido, tem partes ainda que eu não quero entregar ao Senhor. Eu estou falando entregar para o pastor, para a pastora, para o líder, não. Entregue nas mãos do Senhor, que Ele vai declarar novos decretos, que Ele vai mudar essa situação, Ele vai proclamar o decreto do Senhor na sua vida. É dia de nós posicionarmos, de nós mudarmos a vida, a nossa vida, começar pela nossa vida. Nós queremos mudar tantas vidas de outras pessoas, mas as nossas vidas muitas vezes, como está o nosso coração? Nós queremos viver tantas coisas, mas também não queremos largar as outras. Não, começa a viver os decretos do Senhor. Mas eu já fui muito machucado. No Senhor você não vai ter problema. Nas pessoas sim, mas no Senhor não. Mas tem que ser, com o Senhor é da forma que Ele quer. É nos decretos dEle, é nos planos dEle. Não é como nós queremos. É tempo, irmãos, de nós vivermos embaixo dos decretos do Senhor. Os decretos do Senhor é justo. Os decretos do Senhor nunca comete erro. Eu posso ser injusto, eu posso errar, mas o Senhor não. O Senhor não. Então nessa noite, por mais que você esteja abalado, por mais que você esteja machucado, por mais que o seu coração esteja endurecido, entregue ele nas mãos do Senhor. Os decretos do Senhor é justo, e o Senhor não comete erro. Versículo 8, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, Ele dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Como que é? Os decretos do Senhor são justos, Ele não comete erro, Ele levanta do pó. É o Senhor, não é o pastor. O pastor está aqui para te direcionar, te dar um direcionamento, te trazer a palavra, passar para você aquilo que o Senhor. Esses dias meu Deus, eu ouvi uma mensagem de um rapaz confrontando um monte de pastores. E eu vi depois os comentários, muitos comentários, falando sobre dízimo, falando sobre ofertas. Eu via depois os comentários, e eu percebi naqueles comentários, era como o coração daquelas pessoas estavam, machucados, frustrados, e de pessoas, que aquele cara ele falou
tudo o que elas queriam ouvir. Uma mensagem que eu sempre falo aqui sobre Melquisedeque e Abraão. Aí o cara, ele pega o texto ali, coloca da interpretação dele, beleza, e passou. E um monte de gente queria ouvir aquilo. E fez um monte de postagem, palminhas, parabéns, e não sei o que, não sei o que. Por quê? A informação conforme elas queriam. Como elas queriam. Porque viu muitos erros de outras pessoas. Viu muitas outras pessoas sendo injustas. E se frustraram, ou ouviram tantas coisas, nunca presenciaram nada, mas ouviram tantas coisas. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele não é injusto, Ele não comete erro, amém? Então o terceiro ponto, o coração que esteja machucado, o Senhor não tem problema para restaurar, pois tudo Ele criou e tudo é dEle. Se lance no Senhor, se lance no Senhor, não tenha problema em viver uma nova história, não tenha problema em voltar para o braço do Pai, não tenha problema, que Ele vai preparar o melhor bezerro, Ele vai preparar as melhores vestes, mas Ele quer que o nosso coração esteja quebrantado, independente do que já passou este coração. Salmos, projeta para mim aí, fazendo um favor, Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8. Os decretos do Senhor é justo, e Ele nunca comete erros. Salmos capítulo 2, versículo 7 e 8. Então, eu não sei como está o seu coração, o que você tem ouvido, o que você tem presenciado. Não coloque tudo num pacote. Família, emprego, não coloque tudo num pacote. Salmo capítulo 2. Não coloque tudo num pacote, que o Senhor é justo e não comete erros. Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele quer proclamar o decreto dele sobre a sua vida, que é paz, que é bênção, que é mudança de vida. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Volta no 7 de novo. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. O Senhor nessa noite Ele fala para você: peça, se posicione, mude o seu coração, para você viver aquilo que eu tenho da parte dos céus, amém? E o ponto 4, para nós encerrarmos: o Senhor não te deixa na mão, o Senhor não te deixa na mão, nunca Ele te deixa na mão, Ele nunca te abandona. Quem que deixou o pai? Foi o filho pródigo ou foi o pai? Foi o filho pródigo. Quem que traiu Jesus? Foi Judas, não foi Jesus que traiu ele. A hora que Pedro voltou para pescar, Jesus foi atrás dele. Quem que mandava carta para os discípulos? Era Paulo. Para as igrejas. E é assim que o Senhor faz. Ele não te abandona. Ele está cuidando de você em todos os detalhes. Talvez você coloque nas suas orações, não é errado, você tem que colocar mesmo, mas Ele já conhece o seu coração, Ele conhece as necessidades, Ele conhece, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer saber, e você com Ele, como que está? De tudo isso você precisa, de tudo isso você tem falta, de tudo isso você necessita, mas e como que você está, o seu coração com o Senhor? O Senhor tem um escape para nós.
na hora da aflição, na hora das lutas, nas batalhas, o Senhor tem um escape. Ele tem um escape para nós. O Senhor está olhando para você e ouve sua oração. Um pouquinho para trás de 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aqui é a história quando Ana não podia ter filho. E ela estava ali no templo, aflita, com o coração aquebrantado, um coração triste, e de repente ela começa a orar diante do Senhor, e o sacerdote olhando para aquilo, e até interpretou errado. Tantas vezes pessoas veem você aflita, tantas vezes pessoas veem você abalada, interpreta tudo errado. Mas eu quero te dizer que o Senhor está atento à sua oração. O Senhor está vendo. Ele sabe. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Pessoas estão pensando um monte de coisa, mas o que importa é como está o seu coração com o Senhor. Como que está o seu posicionamento com o Senhor? Ele disse: até quando você continuar embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. O Senhor está vendo. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Eli orou por ela? Eli declarou alguma coisa na vida dela? Ele simplesmente diz assim: vá em paz, e que Deus de Israel conceda a você o que pediu. Porque Eli sabia o que Ana já tinha pedido para o Senhor, e sabia como estava o coração dela. E depois no 19, na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Quem se lembrou dela? Foi Eli? Foi o Senhor. Mas Eli não falou nada, mas o Senhor já sabia o que ela estava necessitando. O Senhor já sabia, o Senhor já conhecia o coração dela. Nessa noite eu quero declarar para você que o Senhor conhece o seu coração, e o Senhor tem ouvido o seu clamor. O Senhor conhece a sua necessidade, e Ele está agindo. Como Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. O Senhor quer te dar um coração puro para você. Para encerrar, projeta para mim Salmos 51, 10. Nós vamos ler até o 12. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite o versículo 17 de 1 Samuel capítulo 1. Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Que você possa você possa entender que o Senhor, Ele conhece o seu coração, e Ele já ouviu as suas orações. Pastor, mas eu quero ter um coração quebrantado, mas e como eu estou vivendo aflita? Não, descanse no Senhor. Tira toda a dureza, tira toda a dureza. A palavra do Senhor em Salmos 51, versículo 10 e até o 12, nós vamos ler. A palavra diz assim: cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renovar. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Volta no versículo 10. Nesse momento, eu não sei como que você chegou aqui, como que você entrou aqui nessa noite. Como que está o seu coração? Mas eu oro ao Senhor nessa noite, e eu declaro, independente como que foi a sua caminhada, como que foi a sua vida, antes de você chegar aqui, mas eu quero declarar que você possa ouvir isso aqui, as suas orações possa ser nesse direcionamento para com o Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Então você tem um tempo agora. Você tem um tempo agora para que você possa mudar a sua história. Talvez muitas coisas na sua vida você queria colocar as mãos, você não deixava o Senhor operar. O Senhor fala para você nessa noite: deixe eu fazer morada no seu coração. Deixa eu mudar o seu coração. Deixa eu fazer da minha forma as coisas na sua vida. Deixa eu fazer da minha forma as coisas no seu coração. Deixa eu aquebrantar, que o seu coração vai ser um coração que me entende, que não tem problema para deixar eu estar no controle. Quantas vezes você tomou conta da situação, mas o Senhor nessa noite, Ele fala: não, eu quero estar no controle. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que eu já fiz, o Senhor não sabe o que eu já passei. O Senhor não tem problema em restaurar, e Ele quer fazer novo nessa noite na sua vida. O Senhor não te abandona. O Senhor não te abandona. Comece a orar ao Senhor nessa noite. Comece a falar com o Senhor. Quero ser como criança. Eu quero te dizer que com o Senhor você pode fazer diferente. Te amar pelo que é. Você não precisa ter problema em se entregar, em lançar nos braços do Senhor. Inocência. Começa a pedir para o Senhor para que Ele crie um coração novo, um coração de carne, um coração aquebrantado, não um coração duro de pedra. Eu quero ser como criança. Começa a pedir perdão ao Senhor por tantas coisas, por tantas vezes que você tirou Ele do controle da sua vida. O Senhor só quer que você dependa dEle como Elias. Ele quer mudar a sua história nessa noite. Acreditar em Ti. Ele quer mudar a sua história nessa noite. E através dele mudando a sua história, de pessoas que estão ao seu lado, de pessoas que ainda vão se chegar diante de você, talvez de uma cidade, talvez de um estado, talvez de uma nação, talvez das nações da terra, mas isso é na dependência do Senhor. Isso não é com as forças do seu braço. Simplesmente fala, Senhor, fala nesse coração, ó Pai, que está se quebrantando nessa noite, Deus. Eu sei, ó Deus, que o Senhor conhece o mais profundo. Visita este coração, Senhor. Muda essa história. Restaura sonhos, Pai, restaura projetos. Nós podemos entender, Pai, que nós estamos aqui para te adorar. E nós estamos aqui para entregar um culto ao Senhor. Oh, Espírito
Senhor tem liberdade, ó Pai, no meio do seu povo, ó Pai. O Senhor tem liberdade no meio da sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que venha enchendo, ó Pai, cada vida, Senhor. Que venha enchendo cada um aqui, Senhor. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Derrama o seu poder, derrama a sua graça. Via pecado, Senhor. Muda essa história. De amor. Que venha, Pai, ser cheio do seu Espírito. Derrama, Senhor. Enche esses corações com o amor de Deus. Enche, Senhor, enche. Em nome de Jesus, ó Pai, que aqui venha se levantar corações, ó Pai, apaziguadores, ó Senhor. Não pessoas, ó Pai, explosivas, não pessoas que estão se preparando para guerrear, mas sim, Pai, para dar um testemunho que o Senhor